Amém, queridos? Como é bom poder estar aqui em mais um culto, né? Desse domingo, já é o terceiro culto. 7h30 o pastor Cida já trouxe uma mensagem sobre cura divina. Às 10 horas sobre amanhã é melhor que hoje. O amanhã será melhor que hoje. Palavra lá em Crônica, história de Josafá, quando os inimigos vêm contra o povo de Israel. Aproveitando que você está de pé ainda, irmão, abra sua Bíblia, então, no livro de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 13. Para nós hoje, querido, eu penso que é um dia de vitória, amém, irmãos? Porque domingo passado estávamos aqui com a igreja praticamente vazia, alguns domingos, né? E domingo passado, eu sentado aqui nesse canto, eu olhei para trás e vi a igreja vazia. E depois eu até compartilhei com o pastor que veio uma coisa na minha mente: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E você sabe, irmão, hoje pela manhã foi algo maravilhoso novamente. Por isso que eu falo que você tem orado pela igreja, irmão? Você tem orado, claro, porque a igreja ela é vitoriosa, irmãos. E hoje pela manhã, né, o pastor Hélito veio aqui falar do NASA Kids. E o legal é que você viu a galerinha indo lá para o fundão, irmão. Olha que coisa louca, porque assim, esse é o movimento da igreja. Eu disse, compartilhando, eu estou aqui na igreja há 23 anos, mas estou na igreja desde pequeno, desde criança pequena. Eu nunca na minha vida vi nada igual aos dias de hoje. Eu nunca vi a igreja fechada, porque falar, você vai fechar porque você não pode ir lá cultuar o seu Deus, você não pode ir lá orar, você não pode fazer nada. É uma coisa meio louca mesmo, essa é a palavra. E nós temos que viver, sim, como já foi pregado, nós temos que viver um dia melhor que hoje, irmãos. O amanhã será melhor. E o inimigo, ele sempre vem, como foi na vida de Josafá, o inimigo, ele vem contra a igreja. Mas nós somos um exército poderoso, amém, irmãos? Porque nós estamos firmados em Cristo. E é isso que nós vamos falar hoje aqui. Você já abriu sua Bíblia aí? Vamos fazer a leitura a partir do verso 13 de Mateus 16, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem quem dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aleluia. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar. Querido Deus, no nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, e ela diz o que nós somos, o que nós temos, ó Pai. E nós somos uma igreja viva, uma igreja vencedora, Deus. Nada, Senhor, nenhuma malignidade, nada que se levante contra ela é tão poderosa como a própria igreja, como o próprio Cristo é, Senhor. Por isso nós somos vencedores, ó Pai. E que essa tua palavra hoje, Deus, ela possa trazer exortação, possa trazer, Senhor, alívio para nós, ó Pai, compreensão, Senhor, para que nós possamos viver, ó Pai, uma vida correta, uma vida de vencedores, uma igreja forte, Pai, porque ela está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora sobre nós, ó Pai, graciosamente mantenha a nossa mente, o nosso coração conectados à tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Irmãos, essa é uma palavra assim, de exortação para nós, para a igreja, mas também uma palavra para que possa te encorajar, e para que qualquer sentimento assim, de medo, de preocupação também acalme o seu coração. Você sabe que a igreja do Nazareno, nós temos os nossos artigos de fé, que são 16 artigos, e dentre eles o 11º artigo fala sobre a igreja. E nós cremos na igreja de Jesus, e a igreja ela tem uma missão, que é de pregar o evangelho, ensinar, compartilhar, fazer discípulos, até a volta de Jesus.
Nós temos uma missão, queridos, nós não podemos recuar por essas questões, temos que avançar como um exército poderoso. Amém, irmãos? Porque nós temos vivido num tempo difícil. Todos nós temos percebido, não preciso aqui dizer, mas nós temos vivido um tempo difícil, um tempo terrível, muito medo tem sondado os nossos corações nesses dias. Porque o mal, ele está aí, está à espreita, querendo o quê? Matar, roubar a nossa alegria na figura do nosso inimigo, Satanás. Ele quer destruir a minha vida, ele quer destruir você, irmão. Não fique pensando que ele é bonzinho, não, ele quer destruir a sua família, os seus relacionamentos. É isso que ele quer. E sem dúvida, a terra nos últimos meses, irmãos, ela está coberta por essa escuridão terrível. E não podemos, de fato, ignorar isso que está acontecendo. E nós, como igreja, logicamente, nós não ignoramos que existe um vírus, que existe todo um problema, nós sabemos disso. Mas nós não podemos recuar por causa disso. E todas as camadas, todas as camadas da sociedade foram afetadas, todas, por esses acontecimentos, inclusive a igreja. Inclusive a igreja também foi afetada por tudo isso que tem acontecido. Mas estamos vivendo um tempo, é como se nós estivéssemos vivendo um tempo, queridos, um tempo de tristeza, um tempo de angústia, porque a palavra vai dizer que há tempo para todas as coisas, tempo de se alegrar e tempo de chorar. E a impressão que nós temos é que nós estamos num tempo de choro, não é? Tanto é que você não pode festejar nem seu aniversário. Você não pode nem, talvez você está aqui, não pode nem fazer a cerimônia do seu casamento, que foi assim com meu filho, não podemos fazer a cerimônia do casamento dele. E quantos outros casamentos que foram cancelados aí, não é? O pastor Silas está aqui, ele sabe disso. Que não pôde fazer o quê? Então é você chorar com os irmãos, é tempo de chorar, daquela angústia, não é, irmão? Fica aquela coisa angustiante assim e tal. Mas são tempos difíceis, e isso é um fato mesmo, que nós estamos vivendo. E a igreja está passando por isso. Então temos enfrentado dois inimigos, que é a morte e o diabo. E é eles que estão assolando o mundo hoje. E a pergunta talvez que vem nesse turbilhão, nessa crise toda, que é já historicamente uma das maiores da humanidade em termos de tempo, e a pergunta é: será que venceremos? Será que atravessaremos tudo isso? E se a nossa fé esmorecer? E se a nossa fé enfraquecer? E se nós recuarmos? Essa talvez é a pergunta de muitas pessoas que vem na nossa mente. E se a minha fé esmorecer? E se eu não aguentar? E se eu tiver que recuar? Mas, querido irmão, eu quero dizer para você nesta noite, que esse texto que nós lemos agora, ele nos garante a vitória em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, é que a igreja de Cristo é vitoriosa, ela é inabalável, ela é indestrutível. É nisso que nós temos que crer, irmãos, é isso que nos dá a vitória. É isso, irmãos. Entenda uma coisa, queridos, e nós que somos salvos, redimidos pelo Senhor Jesus, nós ocupamos uma posição elevada, irmãos. A Bíblia diz que nós nos assentaremos nos lugares celestiais com Cristo. Olha só que coisa louca, que coisa maravilhosa. Então, queridos, a igreja não é qualquer coisa. A igreja não é um povinho de segunda categoria, não é. A igreja é o povo de Deus na terra, e Deus tem os seus olhos voltados para ela, aleluia. Nós somos um povo de Deus, amém, irmãos? E os olhos do Senhor estão sobre este lugar, está sobre a igreja. E é por isso que nós não podemos recuar, é por isso que você não pode ter medo. Existe um hino muito antigo, eu não vou me lembrar a letra dele, mas alguns irmãos vão se lembrar, que ele se chama Da Igreja ao Fundamento. Alguém conhece esse hino? Da igreja ao fundamento é Cristo o Senhor, sobre ela nós vamos descansar. Diz assim mais ou menos a letra. Porque a gente se esquece de alguns hinos antigos, né, irmão, que fala muito sobre isso. Nós temos que voltar a algumas tradições. Então, queridos, esse texto que nós lemos aqui de Mateus 16, onde Jesus está ali com seus discípulos, e Jesus ali está
como o texto diz, em Cesareia de Filipe. Eu vou falar rapidamente sobre o contexto. E Cesareia de Filipe era uma antiga cidade. Era uma antiga cidade que ela ficava localizada no sopé do Monte Hermon. E ali talvez era o maior centro do paganismo de Israel antigo. E ali havia sacrifícios de bodes, e os restos eram enterrados lá mesmo. E ali havia 3 templos no Monte Hermon. E é importante saber que muitos dos judeus acreditavam que as portas do inferno eram naquele lugar. Era naquele lugar que eles acreditavam que eram as portas do inferno. Se encontrava ali então em Cesareia de Filipe. Pois ali existe até hoje naquele local onde ficava o templo de Pan, que é aquele Deus que é meio homem e meio bode, que é um Deus pagão. E ali tem uma enorme gruta, e naquela época era considerada então a entrada do mundo das trevas, era a entrada do mundo dos mortos, era aquele lugar. Que eram então as portas do inferno, o lugar dos mortos, era o Hades. Por isso essa área não era frequentada pelos judeus. Mas Jesus estava passando por ali. E esse Deus Pan, ele era o guardião desta entrada, dessa enorme gruta onde era oferecido todos os tipos de sacrifício ali naquele lugar. É onde Jesus estava ali com os seus discípulos. E neste lugar é onde o homem quis ali deixar a sua marca de poder. Porque Cesareia de Filipe foi o filho de Herodes o Grande. Ele constrói esse lugar, dá o nome dessa cidade, Cesareia de Filipe, em homenagem ao imperador. E ali eles queriam mostrar o poder do império. E Jesus estava ali nessa conversa com os seus discípulos. E no meio daquela conversa, então, Jesus faz uma pergunta a eles, questionando para discernir os seus conhecimentos. E no verso 3 diz: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, o que eles pensam ao meu respeito, o que eles pensam sobre a minha identidade, o que eles pensam de quem realmente eu sou. E a resposta no versículo 14 vai dizer: alguns dizem que é João Batista, porque Herodes achava que Jesus era João Batista, que ele tinha sido reencarnado. Outros dizem que era Elias, e outros Jeremias, e outros dos profetas. E na resposta mostra que eles estão confusos, ou seja, as pessoas ao redor de Jesus não sabem ao certo de quem é Jesus. E essa era a opinião do povo. E muitas vezes, irmãos, no nosso meio, ao nosso derredor, muitas vezes as pessoas não sabem de fato quem é Jesus. E talvez Jesus está perguntando para você hoje, nessa noite: quem eu sou para você? O que você pensa a respeito de mim? E Pedro, então, em nome do grupo, como sempre. Aí vem outra pergunta, né? Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem quem eu sou? Quem eu sou para você? Pergunta lá para os discípulos, para Pedro, para a galera que estava com ele. E aí Pedro, na resposta, diz então, e Pedro, em nome do grupo todo, como sempre fazia, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és maior que João, mais poderoso que Elias, e mais santo que Jeremias. É isso que estaria talvez dizendo, comparando com aqueles que diziam a respeito de Jesus. Porque ele era o Filho de Deus, ele era Jesus, o Filho do Deus vivo. E através dessa confissão de Pedro, diante do enorme centro pagão, ali ele exaltou a pessoa de Jesus como Filho de Deus, para que o mundo pudesse perceber que só existe uma forma de salvação, se achegando ao Filho de Deus, e nos alicerçando da verdadeira rocha, que é o Filho de Deus, amém? Que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Tu és o Cristo, o Filho de Deus.
É isso que o Senhor quis mostrar para aquelas pessoas, naquele lugar onde havia aquele paganismo. Eu sou o Filho de Deus, e só em mim há salvação, e nenhum outro há mais. É isso que Jesus está declarando diante daquelas pessoas, que Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E aí em seguida, no verso 17 e 18, querido, novamente Jesus responde, e na sua resposta temos duas das maiores e grandiosas revelações da Escritura. No versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-las. Aqui, queridos, no verso 18, nós temos duas revelações muito importantes para nós. E a primeira delas, na parte A diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E existem três interpretações sobre esse texto. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Essa interpretação é da Igreja Católica Romana. Eles entendem que a igreja está edificada sobre Pedro. Onde está Pedro, aí está a igreja. A segunda é que a pedra é a declaração de Pedro: tu és o Cristo. E a igreja seria edificada sobre essa declaração de Pedro. E a terceira interpretação é que a pedra é o próprio Cristo. Onde está Cristo, aí está a igreja, aleluia. E é nessa interpretação que nós, como igreja do Senhor, acreditamos, irmãos, amém, queridos? Não é nem Pedro, nem a declaração, mas é sobre o próprio Cristo, aleluia. A igreja de Jesus, ela está firmada nele, no próprio Cristo, não no homem. Se fosse no homem, irmãos, com certeza ela já teria acabado. Mas ela está firmada, ela está fundamentada, ela está edificada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E é por isso que nada pode deter a igreja do Senhor, irmãos. Nada pode deter. E a segunda declaração mais surpreendente é que vem depois na parte B, que diz: as portas do inferno, no grego que é o Hades, não poderão vencê-la. E a palavra Hades no grego, como já disse, refere-se a duas coisas: inferno, Satanás e seu reino, e as forças do mal, e a morte, o mundo dos mortos, sepultura, portas do inferno, Hades, e o poder e a autoridade. Então é que Jesus está aqui dizendo, primeira coisa que Jesus está dizendo aqui, olha só: o diabo e todas as forças do mal não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, os poderes do inferno, os poderes malignos, os principados, as potestades, os dominadores desse mundo, juntos, concentrados contra a igreja, não irão prevalecer, queridos. É o que Jesus está dizendo nesse texto. Tudo isso aqui juntos, concentrados, eles não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Creia nessa palavra, queridos. Anote aí na sua Bíblia, aí, se for possível. Viva isso constantemente, para que você não tenha medo, irmãos, porque nós estamos firmados na pessoa de Cristo. Então, que todas as forças do mal não podem derrotar a igreja. E há mais de 2000 anos que ele, o diabo, ele tenta contra a igreja, ele investe, ele seduz a igreja, irmão. Ele bombardeia constantemente a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja ela segue o que? Ela segue viva, ela segue de pé, ela segue vitoriosa, porque ele já é um derrotado, queridos. Mais para frente eu vou falar disso aí. E segundo, a morte. Então nem o diabo e nem tampouco a morte pode deter a igreja, porque o nosso destino final, queridos, não é uma sepultura fria, irmãos. O nosso destino não é uma sepultura fria, irmão. Não é simplesmente sair desse endereço e mudar para o endereço de lá, não, queridos. Não é isso. Não é. O nosso destino final não é isso. A morte não tem a última palavra. Como já disse, as trevas e o poder do mal não podem nos deter, queridos, porque nós somos a igreja.
É impressionante como essa pandemia revelou a maldade no coração do homem, da humanidade. É terrível. É impressionante como ela expôs e colocou para fora todo o fel, aquele fel, aquela raiva, aquela iniquidade do ser humano. E todos nós, você, nós temos visto, irmão, quantas pessoas, homens, instituições, governantes, fazendo coisas assim imagináveis, coisas que nós nunca pensamos que isso poderia acontecer, e nós temos visto tudo isso acontecer. E muitas dessas pessoas estão sendo seduzidos por esse poder maligno, infelizmente. E nós não podemos recuar, irmãos. E da mesma forma, irmão, e no mesmo momento, a morte ela vem, Ela vem assim como um rolo compressor, como nós nunca imaginávamos que poderia acontecer. Então ela vem como esse rolo compressor. E o que acontece? Ela começa a ceifar milhares e milhares de pessoas, dezenas e milhões de pessoas nesses últimos meses. E isso, logicamente, é muito triste. Mas Jesus disse que nem o inferno ou a morte não prevalecerão contra a igreja, porque ela atingiu também a nossa igreja. Quantos que estão aqui nessa noite, nesse lugar, que perdeu pessoas queridos seus, familiares seus, que são da nossa igreja também, que morreram por causa dessa doença. Isso é algo terrível, isso é triste. E talvez você pergunte para mim: pastor, mas como é que você, por que você fala com tanta segurança? Porque você fala com tanta convicção, onde você apoia a sua certeza que essas coisas, de fato, elas não vão prevalecer contra a igreja? Porque a nossa segurança, a minha segurança, ela se apoia nessa declaração do próprio Jesus aqui, que as portas do inferno não prevalecerão. E não é porque a igreja é perfeita, ela é forte, ela é santa, não, é mais em razão da declaração de que a igreja está edificada sobre Cristo, queridos. Esta é a razão disso, e ela não pode ser derrubada, ela não pode ser destruída, e é isso que me traz essa convicção dentro de mim. Eu tenho certeza disso, queridos, e que você também tem essa mesma certeza no seu coração, queridos. Esta é a força da igreja, irmãos. Esta é a nossa segurança, porque nós ficaremos de pé até o fim. Por que nós ficaremos de pé até o fim? Porque o nosso alicerce, a nossa base, a nossa coluna é o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é extraordinário. E como isso traz traz segurança realmente de fato para nós, não é verdade? Quando você entende, quando você compreende isso, irmãos, você se sente seguro, você se sente em paz, você fica tranquilo. A igreja, queridos, está alicerçada nisso, e você não está seguro porque você é bom, porque você é forte, porque você entende, porque você compreende. Não, mas é por causa daquele que nos sustenta. É aquele que nos sustenta e ele não conhece a derrota, querido. Jesus, ele não conhece a derrota. Você não segue um perdedor, você segue um vencedor. Olha que coisa, se você segue um vencedor, então logicamente você vai se tornar um vencedor. Porque Cristo, ele não conheceu a derrota, porque ele é o vitorioso. Então isso nos garante essa segurança, essa paz dentro de nós. E isso significa que aquilo que foi realizado na cruz, nada e ninguém pode desfazer, irmãos. Por isso Jesus se compara com uma rocha. E a obra consumada de Cristo em nosso favor não pode ser desfeita. Ela é irrevogável, ela é indestrutível. E quando Cristo do alto da cruz diz tetelestai, ele diz: está consumado, acabou. Acabou. Então não é mérito meu, não é pela minha força. Jesus, ele já fez isso, irmãos. Ele já venceu na cruz. E quando Cristo do alto da cruz, então ele diz isso, irmãos, o diabo sofreu o seu maior golpe, foi lá na cruz, ali que ele foi derrotado, ali que ele foi vencido.
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que Jesus ali expirou, e ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. É isso, irmãos, que nos garante. Nós temos que confiar e crer nessa palavra, irmãos. Precisamos saber interpretar a Bíblia, crer na palavra de Deus e colocar isso em prática na nossa vida. Amém, irmãos? Precisamos colocar em prática. Uma das ministrações, num comentário que eu vi, o pastor Hernandes Dias Lopes, todo mundo vocês conhecem, não é? Ele disse que a igreja, no sentido plano, assim, ela é imensa, a igreja. Se você olhar, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro, não é verdade, queridos? Mas ele fala que de profundidade, de conhecimento, ela é muito pouco, muito pequena. Então, por isso que nós temos que buscar na palavra aquilo que o Senhor está dizendo, e confiar naquilo que Ele está dizendo, e não temer. Amém, irmão? Tá dura a mensagem? Amém? Amém, irmãos? Então fica firme aí, tem só mais um pouquinho. E qual que é o destino da morte? Para você que tem medo de morrer, porque na verdade nós não somos imortais, né, irmão? Então, todos nós iremos morrer um dia, não é? Espero que não seja hoje, mas você pode morrer tanto fisicamente, como Deus pode vir agora e levar a igreja, oh, aleluia, não é? Mas todos nós vamos morrer. E a Bíblia, ela fala somente de duas pessoas que eu me lembro aqui, que foi Elias, né, e Enoque, que não passaram pela morte, foram arrebatados direto, né? Então, todos nós, um dia, nós vamos morrer, e isto é um fato. Mas não tenha medo da morte, e você vai entender por quê. Talvez você entrou aqui nessa noite, ou talvez você está aí na sua casa, né? Talvez você está desanimado, triste, preocupado com tantas coisas. Então, querido, se erga, sabe, se levante. Você é a igreja de Cristo, irmão, e é nela que você está alicerçado. Olha o que diz o Evangelho de João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó, pegou? Vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amém, irmãos? Jesus, ele venceu a ressurreição. Nós estamos aqui por causa disso, por causa da ressurreição de Jesus, irmão. Ele venceu a morte. Ele matou a morte. A morte não pode com a gente, irmãos. Ela não pode com você. A morte foi o que ela foi aniquilada lá na sua morada, na sua casa. E veja quanta a morte tem visitado os lares, né, como já disse. Quantos lares a morte já visitou? Quantas nações, né, chegou, talvez bateu na porta, toque, 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 aí a morte entra lá e ceifou milhares de pessoas idosas, familiares, pessoas queridas suas, talvez, visitando povos e matando. Mas escute agora, irmão, o que eu vou dizer para você. Há mais de 2000 anos atrás, a morte estava... Há mais de 2000 anos atrás, a morte estava lá na casa dela. A morte estava lá, na casa dela lá. E ela recebeu uma visita também. E aí Jesus vai lá e bate na porta, toque, toque, toque. Aí a morte pergunta: quem é? Sou eu, Jesus. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer para você que Jesus, ele entra na casa da morte. E por causa da sua ressurreição, ele mata a morte, ele aniquila a morte dentro da sua própria casa, aleluia, irmãos. Jesus, ele aniquilou a morte, ele entrou na casa da morte, falou: morte, estou aqui, agora você vai morrer, eu vou te aniquilar. É isso que o Senhor Jesus fez, querido. Ele visitou a morte e matou a morte. E aí você pode dizer: tragada foi a morte pela sua vitória. Aleluia, aplauda ao Senhor. Tragada foi a morte pela sua vitória, irmãos.
Está lá em 1 Coríntios 15, eu vou ler para você esse texto, olha, preste atenção. Marca aí, depois você lê na sua casa, se quiser acompanhar comigo agora. 1 Coríntios 15, do 51 a 57, diz assim: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de irrecorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de irrecorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, irmãos. A nossa vitória está ganha, a morte foi aniquilada, ela foi vencida na sua morada, pelo próprio Jesus Cristo, irmãos. É isso que nos garante a vitória, queridos, entenda isso, aleluia. E você que está me ouvindo na sua casa, talvez você está no leito de morte, com corona ou sem corona, aí você vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? A morte foi aniquilada na ressurreição de Jesus, irmãos. Morrer é um pulinho para a vida, morrer para quem está em Cristo é viver. Não tenha medo da morte, queridos, ela já foi vencida. O que muitas vezes nos traz medo, talvez, ou preocupação, é deixar as pessoas. É claro, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho meu medo, assim, medo, né? A gente não pode falar, mas enfim, de deixar meus filhos, deixar minha esposa, isso logicamente você fica, não é? Temeroso, mas a morte em si, irmãos, nós não podemos ter medo dela. Porque, já como o texto diz aqui que nós lemos, nós somos vitoriosos. E qual que é o destino de Satanás e seu império? Em 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, irmãos. Por isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Esse é o destino final dele, que ele é derrotado, já era. Então as portas do Hades, do inferno, venha de onde vier, não pode contra a igreja de Cristo. Não pode contra a igreja de Cristo, irmãos. Olha só o que diz Romanos também, melhor dizendo, Hebreus 2, 14 e 15, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Eu estou lendo outros textos para você, para confirmar para você que a morte e o diabo eles já foram derrotados. Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso que a pessoa de Cristo é isso, ele veio para destruir todas essas questões. Então o destino final do diabo, do inimigo das nossas almas, já está definido. Está definido. E depois ele fala no verso 15, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo de quem? Medo da morte. Você percebe? As pessoas ficam escravizadas por esse medo, medo de morrer. E se você é salvo em Cristo Jesus, irmão, você não pode ter medo da morte. A palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, ela está dizendo ali, ó.
para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você já foi no enterro de uma pessoa que não é salva em Cristo? Não é uma choradeira, um terror lá, né? Não é verdade? Parece um filme de terror às vezes, irmão. Por quê? Porque eles não têm essa esperança, eles não viveram, não vivem, não estão numa nova vida em Cristo. Eles não sabem para onde eles vão, eles não têm essa expectativa que Deus, que o Senhor já foi preparar um lugar para nós, irmãos. Por isso que fica aquele chororô, toda aquela situação, com medo, porque morreu, aí agora. E nós que somos, aí você vai no velório do crente, né? Totalmente diferente, né? Não é verdade? Você canta hino, tal, aqueles hinos antigos, né? Mais perto quero estar. Enfim, embora há uma tristeza, porque você perdeu alguém da família, irmãos, mas aquilo não gera um medo no seu coração da morte, porque nós sabemos para onde aquela pessoa está agora, e nós sabemos para onde nós também vamos. Então, querido, entenda isso, que a morte, não fique escravizado com esse medo da morte, irmãos, porque Jesus, ele já venceu isso, e você tem que vencer os seus medos, claro, vença esse medo aí, porque a Bíblia diz que o medo, ele não é um sentimento, ele é um espírito. Então, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, ó, eu não dei para você o que é espírito, né, de medo, mas o que? De equilíbrio, de coragem. Ele fala que é um espírito, não vem de Deus. Ele fala porque não foi Deus que deu. Então, se não é Deus que deu, quem que deu o espírito de morte? Aí você pensa aí, irmão. Mas o texto está dizendo, ó, que ele já aniquilou. Colossenses 2:14, 15 diz assim: e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenança e que nos era contrária, e ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só, irmãos, que texto maravilhoso. O texto está dizendo que a nossa dívida foi cancelada, que foi quitada, tudo aquilo que havia contra nós. E o texto está falando aqui que Jesus, ele despojou os poderes e as autoridades e fez deles o que? Um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que quer isso dizer, irmãos? Apóstolo Paulo, que escreve isso, ele está dizendo assim: no tempo lá do Império Romano, talvez você já assistiu aqueles filmes, né, tipo, que eu gosto muito, qual que é lá? Que eu falei hoje para você? Não, o outro lá, o do Gladiador, é isso aí, pastor. Gladiador, outros filmes dessa época, daquele Império Romano, do exército romano, de César e tal. E você percebe que sempre que um general romano, ele vencia uma batalha, ele destruía o exército inimigo, o que ele fazia? Ele pegava o general do outro lado, ele despojava, ele tirava toda a sua roupa de general, ele despojava, tirava as suas ornamentaduras, suas insígnias, tirava tudo aqui, deixava ele sem nada, e ele entrava lá no centro do Império Romano, ele entrava no seu cavalo, e atrás ele vinha o quê? Puxando o inimigo sem roupa, arrastando ele no meio do povo, triunfantemente, fazia um espetáculo. E o texto, é isso que Jesus fez na cruz com Satanás, irmão. Ele despojou, tirou toda a sua autoridade, tirou tudo que ele tinha, todo o poder da morte, de tudo. E Deus, ele triunfou e fez um espetáculo, mostrou lá na cruz o que ele fez com o diabo. É isso. É isso que Jesus fez. E aí diante disso, irmão, ele pagou a nossa dívida. E ninguém pode vencer a igreja de Cristo, queridos, nem a morte ou o inferno. E por que você está com medo? Eu quero dizer que você está seguro, irmãos. Porque você está seguro não porque você é bom, nem pelos seus méritos, nem pelos seus esforços, não, você está seguro em razão da pedra, da rocha, que você repousa, que você descansa, que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele que te resgatou, Ele pagou um alto preço por você pela igreja, queridos. E nada e ninguém poderá deter a igreja de Cristo. As portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém, irmãos?
as portas do inferno não prevalecerão. Eu já vou entrar na minha conclusão, mas eu quero ler mais um texto para você que está lá em Romanos, no capítulo 8, 31 a 39, eu sei que você conhece esse texto, mas é um texto extraordinário, irmãos. Esse texto é como se fosse um cântico de vitória, é o cântico de vitória de Deus por nós. Olha só o que diz o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, ou contra a igreja? É Deus quem nos justifica. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos, né, já li? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia, a perseguição, a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia, dá um glória a Deus, irmãos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, queridos. Esse é o cântico da vitória para a sua vida, irmãos. Quando você estiver com medo, quando você estiver preocupado, leia esse texto de Romanos 31 a 39, irmão. Você vai pular de glória a Deus, aleluia, porque esse é o canto da sua vitória, queridos. Creia nessa palavra, irmãos, assim vai ficar o quê? Difícil da morte e de Satanás vencer a igreja, irmãos. Ele não vai conseguir, queridos, não vai. E ele que morra com esse barulho agora. Ele não vai, irmãos. Agora eu vou finalizar, irmãos. Eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo, que diz: para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, aqui na terra você está com Cristo, irmãos. E se você morrer, você estará com Cristo na glória, aleluia. Esta é a nossa segurança, irmãos. Essa tem que ser a expectativa do seu coração. Repito as palavras de Jesus em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, vou teria dito: vou preparar-vos um lugar, para onde eu estiver estejais vós também. A igreja de Jesus, que deu uma igreja vitoriosa, aleluia. Você crê nisso, irmãos? A igreja de Jesus, ela é vitoriosa. Viva esta realidade na sua vida, irmãos. Viva esta palavra na sua vida, no seu coração, no seu lar. Fale dessa palavra àquelas pessoas que estão com medo da morte, de morrer por causa dessa malignidade, esse vírus maldito, irmãos. Pregue esta palavra, uma palavra de esperança, uma palavra para que a pessoa ela possa sim estar naquele momento, talvez do leito ali. Leve uma palavra de conforto, pregue o plano da salvação para ela, irmãos, e mostre para ela que Jesus venceu a morte, e mostre para ela, para que ela aceite, para que naquele momento ali do leito ela possa dizer: a morte foi vencida, a morte foi aniquilada, queridos. Fale, porque como eu disse, a missão da nossa igreja está lá no artigo de fé. A nossa missão é isso, é pregar o evangelho, é mostrar para essas pessoas que estão no mundo aí, que a igreja de Jesus é a igreja vitoriosa. Pode vir governo, pode ser quem for, irmãos, a igreja ela não recua, porque ela é vencedora em nome de Jesus, aleluia. Fique em pé e dê um glória a Deus ao Senhor, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E você que me ouve na sua casa aí, talvez essa palavra falou ao seu coração. Talvez é o momento de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E de fato viver uma nova vida, uma nova expectativa, sonhar diferente. E não ter medo da morte.
Se você quiser aí no chat da igreja, você pode colocar os seus dados, seu telefone. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite, coloque aí. E nós vamos orar por você, vamos entrar em contato com você, para que você de fato conheça esse Cristo, esse vitorioso, essa pessoa que nós seguimos, porque Ele é vitorioso. Nós somos vencedores também, você pode ser esse vencedor. E talvez você que está aqui na igreja, nesse momento, aqui no templo, se você ainda também não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e se você quer viver nessa expectativa, queridos, que existe um lugar melhor, para que você não tenha medo da morte, eu quero te convidar nessa noite, que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E se você quiser entregar ela nesse momento, se você puder fazer um sinal com a sua mão, nós vamos estar aqui orando juntamente com você. Alguém que está aqui nessa noite e não entregou a sua vida ao Senhor? Amém, glória a Deus. Então todos aqui somos remidos, então todos nós estamos assentados no lugares celestiais com Cristo. Aleluia, glória a Deus, maravilha, irmão. Amém, queridos? Então nós vamos cantar um louvor daqui a pouco, mas eu quero fazer uma oração primeiro. Aí eles cantam, depois o pastor Silas ele finaliza aqui. Amém, queridos? Feche seus olhos, então vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que de fato ela seja uma palavra de encorajamento, Senhor, seja uma palavra de alerta ao nosso coração, Deus, porque como nós falamos aqui, nós falamos tanto, Jesus, que a morte ela já foi vencida na cruz, ó Pai, o diabo já foi derrotado também na cruz, ó Pai. E se porventura alguém, ó Pai, nesse lugar está sendo escravizado, Senhor, por causa do medo, Senhor, da morte, das preocupações do dia, da vida, Senhor, que eles possam, Senhor, realmente confiar em Ti, Deus, que eles possam viver, ó Pai, nessa expectativa, que o Senhor é a rocha, que nós, a igreja, estamos edificados sobre Ele, sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, ó Pai, que nada, Senhor, nenhum mal, nenhuma malignidade, Senhor, que vier contra a nossa casa, contra a nossa família, que nós somos a igreja, Pai, serão derrotados, será aniquilado, Deus, que nós nos permanecemos na Tua presença, Senhor, que nós não tenhamos medo, Deus, que nós possamos vencer, ó Pai, vencer toda essa malignidade, Deus, desse tempo terrível, Jesus. Nós oramos, nós clamamos, ó Pai, pelas autoridades da nossa cidade, Pai, que o Senhor dê sempre a direção correta, Senhor, que o Senhor direcione para cada atitude, cada situação, tudo aquilo, Pai, que vier contra a igreja, Senhor, que eles tenham discernimento, Deus, para que eles saibam que a igreja é vencedora, que nada vai deter, nada vai abalar, ó Deus, porque a nossa base, a nossa estrutura, a nossa coluna está firmada em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, toca nos nossos corações, ó Pai, que possamos nos aprofundar na Tua palavra, que possamos entender, interpretar, ó Deus, e vivermos de acordo com aquilo que ela diz, ó Pai, que nós devemos ser. Obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, aleluia.